Olá, alunos do primeiro ano do ensino médio. Estou aqui para fazer a correção da segunda semana do PET de História de vocês, tá bom? Então vamos lá, a correção. Bem, o tema é escravidão e comércio no mundo moderno. A atividade 1, né, propunha vocês que vocês assistissem um vídeo, né, a abolição, no episódio 8, onde vocês iam assistir essa atividade, esse vídeo, e poder chegar a algumas conclusões sobre as respostas pedidas nas atividades, tá? Então, vamos lá. As respostas da atividade 1. Quando iniciou o tráfico negreiro entre o Brasil e a África? Lembre-se que o tráfico negreiro ele já existia há muito tempo também. Portugal já fazia tráfico, né, negreiro em suas outras colônias. Tá? Então, no Brasil, a escravidão passou a ser utilizada na primeira metade do século XVI, por volta de 1500 e pouco e tal, devido à produção de açúcar, né? Primeiramente, quando chegaram aqui, nos 30 primeiros anos, foi mais uma questão de conhecer o território e depois se ficou muito forte a extração do pau-brasil e o ciclo que logo vem depois da extração do pau-brasil foi o açúcar. E é nesse processo aí que o tráfico de escravos entra com muita força, tá? Na primeira metade do século XVI. Então, a atividade pede quais as regiões da África eram capturados africanos para serem traficados para o Brasil. Então, fazendo a pesquisa, a gente chega à conclusão que a proveniência desses escravos percorria toda a costa oeste da África, passando por Cabo Verde, Congo, Quiloa, Zimbábue. Dividiam-se em 3 grupos: sudaneses, guinenos, sudaneses, muçulmanos e bantus. Bom, essas seriam as regiões que os escravos eram capturados praticamente para virem traficados para cá, tá? Resposta da atividade 1. 3. Quais eram as condições dos africanos nos navios negreiros? Acho que vocês já devem ter ouvido falar, que eram péssimas, né? Nos navios negreiros era tudo precário, além do cheiro forte de odores, muitos negros eram mortos e o cheiro dos corpos ficavam por lá, e além da falta de comida também. Durante a escravidão, os negros não tinham direito a nada, apenas trabalhavam e não podiam reclamar. Então, era péssima, caótica, muitos morriam na viagem, né? Ficavam nos porões do navio. Então, alguns já morriam, já eram lançados ao mar. Então, uma situação precária e de muita desumanidade, tá? A letra 4. Quais eram as leis que legislavam o tráfico negreiro? A Lei Eusébio de Queiroz foi a legislação que proibiu definitivamente o tráfico de escravos. Essa lei ela foi de 1850, tá? Consagrando para a história o nome do seu autor, Eusébio de Queiroz Coutinho, que na época era ministro. Então, essa lei ela deu um término ao tráfico de escravos. Continuou acontecendo? Continuou, mas já dificultou um pouco mais. Depois vieram as outras, né? A lei em 1871, a do ventre livre, então já veio dos sexagenários, até chegar à Lei Áurea, de 1888. Então, o processo de libertação de escravos através de leis, ele foi um processo demorado, tá? Foi aos poucos. 5. Como os africanos eram tratados pelos seus proprietários? Os escravos eram tratados pelos seus senhores de maneira desumana. Não havia nenhum tipo de direito para os escravos. Eles trabalhavam por muitas horas durante o dia, sob péssimas condições. Eles não possuíam cuidados médicos e viviam amontoados nas senzalas. Então, essa era a situação, tá? Do processo de escravidão no Brasil. 6. Quais eram os trabalhos realizados pelos escravos no Brasil? Os escravos trabalhavam em todas as etapas da produção do açúcar, né? Desde o plantio, né? Desde plantar, até a fabricação do açúcar nos engenhos. Nos séculos
18 e 19 eram comuns, principalmente nas cidades maiores, os escravos de ganho. Esses tinham a liberdade de executar serviços ou vender mercadorias, doces, por exemplo, nas ruas, tá? Alguns conseguiam se libertar desse trabalho e tinham a oportunidade de fazer outras atividades. Opa, passei. Atividade 2, gente. Quais são os reinos africanos apresentados no infográfico, né? Que seriam as perguntas. Quantos reinos africanos são apresentados? Atualmente há quantos países na África? Quais são as principais informações de cada reino? Quais são as atividades envolvidas em cada região? Bem, seria bom vocês acompanharem comigo aí no PET, tá? Os slides. Bem, as respostas. Quais são os reinos africanos apresentados no infográfico que vocês viram, que tem no PET de vocês? Seria o reino de Mali, da Nigéria, da República Democrática do Congo, da Angola e Zâmbia. A letra B, quantos reinos africanos são apresentados nesse gráfico? 22 reinos, tá? A África é muito grande, tá, gente? Atualmente, há quantos países na África? A África é composta por 54 países independentes, sendo 48 continentais, terra, e 6 insulares. Ainda por 4 províncias, territórios nacionais e mais de 10 territórios estrangeiros. Ok? Então, é vastíssimo, né? Bem, respostas da atividade 2. Quais são as principais informações de cada reino? Bem, eu não vou ler todo esse slide, porque isso daí seria a pesquisa que vocês teriam que fazer. Então, vocês podem, nessa abordagem aqui, vocês podem parar o slide, né, e ver se teve a ver com a resposta que vocês fizeram no PET, tá? Então, vocês teriam que estar respondendo essas perguntas aqui. Impérios africanos, o Império de Axum, explicar como era esse processo na época. Quais são as atividades envolvidas em cada região? Então, a resposta seria da atividade 3, mineração, agropecuária, indústrias. É porque as pessoas têm uma ideia de que a África, né, ela é um continente que só tinha escravo, não tinha nada. Não, ela tinha uma estrutura, tinha reinos formados, tanto é que saíam de suas terras, de seus países, de seus reinos, e eram colocados aqui no Brasil. Eles tinham cultura, eles tinham costumes e valores, né? Então, ó, a África é um continente extremamente rico, diversificado, existem muitas indústrias que exploram esse espaço para criar sirva, principalmente para abastecer o mercado consumidor externo. Precisamos ter em mente que os diferentes elementos econômicos são fundamentais para o funcionamento da mesma e ajudam a fazer com que haja renda econômica para o país, mas ao mesmo tempo impede que vivem da terra, que vivem da terra tenham lucro. Tá? Então, é um país também que ultimamente tem muitas guerras civis, né? Então, existem regiões da África que têm populações que são bem devastadas pela fome, geralmente ocasionadas por guerra civil e exploração. Atividade 3. Faça uma pesquisa sobre o tema tráfico negreiro. Vocês terem que fazer nessa pesquisa, trabalhar com textos, poemas, mapas, imagens, elaborar um texto sobre o tráfico negreiro, considerando as formas de como capturavam, né, os africanos para serem comercializados, como é que eles eram pegos lá. Eles eram escravizados também lá, eram vendidos por escravos, né? As condições de transportes, basicamente um resumo disso que a gente falou aqui. Tá? Aí seria uma pesquisa que vocês teriam que fazer no caderno de vocês. Bem, essa é a finalização da correção do primeiro ano médio, tá? Da segunda semana. Bem, eu espero que vocês estejam bem, que tenham feito as atividades, tenham acertado. Vocês podem utilizar a aula para parar os slides, observar as perguntas, ver se responderam de acordo, tá bom? Bem, espero que tenha sido proveitoso essa correção
E que vocês fiquem com Deus aí, se protejam. Um grande beijo para vocês, tá bom? Tchau!